Olá, pessoal! Eu sou a professora Paula Chagas e hoje vou falar com vocês sobre planejamento terapêutico para crianças e adolescentes com paralisia cerebral. Bem, o planejamento terapêutico, ele começa desde a hora que a gente conhece a criança, né? Ou o adolescente com paralisia cerebral. Então, do momento que a gente começa a avaliar o nosso paciente, a gente conhece o estado anterior à saúde, né? A nossa avaliação, a gente começa então a perceber quais são as etapas necessárias para a gente alcançar determinado objetivo, né? Determinado alvo terapêutico. E depois da nossa avaliação, então, a gente traça o nosso diagnóstico, a gente traça nossas metas terapêuticas, a gente realiza a nossa intervenção e a gente reavalia. E a gente espera sempre encontrar um estado de saúde melhor do que aquele anterior à nossa intervenção. E a gente sempre nos pergunta como que a CIF pode contribuir nesse processo, né? Então, se considerarmos aqui que a gente tem a paralisia cerebral como condição de saúde, né? E nos diferentes desfechos que a CIF compreende, a estrutura e função do corpo, a atividade, participação, fatores ambientais, fatores pessoais, a gente pode ter objetivos terapêuticos ou metas terapêuticas em todas elas, tá? Então, a gente tem uma ferramenta hoje bastante utilizada, que é a GAS, que eu vou abordar com vocês hoje aqui, que a gente pode estar utilizando para traçar as nossas metas terapêuticas de forma padronizada, consistente e mensurável. Então, os objetivos terapêuticos, eles podem então ser traçados, vamos dizer, na estrutura e função do corpo, para a postura, para a amplitude de movimento, para a flexibilidade, para o equilíbrio, para o tônus, para a força muscular, tá? No desfecho de atividade, a gente pode ter objetivos terapêuticos que foquem no correr, no andar, no subir e descer escadas, na realização de atividades manuais, no levantar, no agachar, nas atividades de vida diárias, no saltar. Na hora que a gente foca na participação, a gente tem objetivos terapêuticos no lazer, centrado na família, na escola e na vida social. Na hora que a gente tem objetivos terapêuticos, então, pautados nos fatores ambientais, a gente vai ter objetivos terapêuticos que podem estar focados em melhorias de equipamentos, indicação de equipamentos terapêuticos, no local de moradia dessas crianças, nas condições de moradia, no acesso a serviços de saúde, dentre outros. E nos fatores pessoais, a gente pode estar recomendando, então, assistências para melhorar o prazer dessa criança ao tratamento, né, indicações ou orientações religiosas, o tempo de dedicação a esse tratamento, entre outros fatores. Outra abordagem que pode ajudar muito a gente a traçar nossos objetivos e metas terapêuticas são as minhas palavras favoritas propostas pelo Dr. Peter Rosenbaum e Dr. Gorter, desde 2012. É uma outra forma da gente olhar a CIF, né? Olhando com que a substituição das estruturas, dos domínios da CIF foram substituídas por palavras que representem domínios do nosso dia a dia. Então, na estrutura e função do corpo, a gente teria o termo fitness, que seria saúde. No domínio atividade, a gente teria o termo função, né, ou funcionalidade traduzido, né? No domínio de participação, a gente teria amigos, né, que fazem totalmente parte do nosso dia a dia. No domínio de fatores ambientais, a gente teria família, porque eles são imprescindíveis no nosso cotidiano, né? E nos fatores pessoais, a gente teria diversão, né? Ou seja, o quanto que isso é importante também na realização de todas as nossas etapas da nossa vida. E eles ainda acrescentaram uma sexta palavra favorita, porque toda a nossa condição de saúde, tudo isso está interligado e eles têm um foco no futuro, né? Que seria o future, né? E quando então a gente olha a condição de saúde, uma criança em desenvolvimento, uma criança com incapacidade, a gente tem que ter esse olhar para o futuro. A gente quer que ela melhore para o futuro, né? Então, quando a gente foca nas minhas palavras favoritas, na hora de traçar nossos objetivos e metas terapêuticas, a gente consegue que a família entenda que o que a gente quer são benefícios para a saúde, para a funcionalidade, para a participação com os amigos, para a família e para a diversão. Bem,
Como que a gente consegue, então, traçar o nosso diagnóstico fisioterapêutico baseado na CIF, né? Na hora que a gente identifica quais são as principais restrições na estrutura e função do corpo, as limitações de atividade, as deficiências, né? As restrições e participação, as limitações em atividades, deficiências na estrutura e função do corpo, a gente consegue perceber quais são os principais problemas que a nossa criança apresenta. Com isso, a gente consegue traçar os nossos objetivos e metas terapêuticas. A gente tem que sempre abordar a queixa principal que o paciente traz, ou seja, o que ele quer melhorar nessa intervenção fisioterapêutica, o que ele quer traçar aqui, o que ele quer abordar, né? E a gente tem que tentar abranger todos os domínios da CIF, de acordo, lógico, com a queixa da nossa família e do nosso paciente. A curto prazo, a gente tem que ter objetivos que sejam palpáveis, mensuráveis, alcançáveis, que sejam possíveis de eu estabelecer um período de tempo para conseguir alcançá-los, né? São aquelas aquisições daquelas habilidades emergentes, onde a criança já apresenta pelo menos o início daquela tarefa para mim, né? Que são prioritárias para eles. E a médio e longo prazo podem ser objetivos que podem demorar um pouco mais, que podem ser planejáveis, que às vezes vão depender de determinado fator ambiental, contextual, e que a gente vai planejar que aquela intervenção seja adquirida, que aquele objetivo seja alcançado. Bem, o diagnóstico fisioterapêutico, então, ele pode ser definido pela Associação Americana de Fisioterapia e pela Federação Mundial de Fisioterapia como o resultado do processo de raciocínio clínico que resulta na identificação das deficiências, limitações em atividades e restrições na participação, além dos fatores que influenciam a funcionalidade de forma positiva ou negativa, tá? Então, se eu for pensar, mais uma vez, trazendo o modelo da CIF, eu vou tentar construir esse diagnóstico fisioterapêutico considerando os fatores positivos e negativos que estão sendo abordados dentro do meu modelo da CIF. Ou seja, onde que eu estou vendo pontos positivos e quais são as deficiências na estrutura e função do corpo. Quais são os pontos positivos e quais são as limitações na atividade. Quais são os pontos positivos e quais são as restrições na participação. E nos fatores do contexto, quais são os facilitadores, mas quais são as barreiras para ela enfrentar esse cotidiano em que ela vive. E nos fatores pessoais, o que caracteriza essa criança ou esse adolescente? O que faz dela ser o ser único que ela é, né? Então, aqui eu vou dar um exemplo baseado no livro, né, de paralisia de fisioterapia em pediatria, da evidência prática clínica, de Camargos e colaboradores, né, e do capítulo de paralisia cerebral de Camargos e colaboradores de 2019. Né? Então, aqui eu tenho uma criança com paralisia cerebral do tipo diplégica e espástica, onde eu consigo observar as seguintes características. Né? Nas deficiências da estrutura e função do corpo, essa criança apresenta fraqueza muscular de membros inferiores, abdominais e músculos escápulo-torácicos, que eu percebi durante a minha avaliação. Alterações no alinhamento articular e em ortostatismo. Na atividade, essa criança apresenta limitações nas atividades motoras grossas, como apoio unipodal, correr e pular. Ela é uma criança caracterizada no GMFCS2, que apresenta limitações apenas em atividades motoras globais mais elaboradas, como correr, pular, subir e descer escadas sem apoio. Na restrição da participação, ela é uma criança que tem muita dificuldade em participar nas atividades de educação física escolar. Ela não consegue acompanhar seus pares. Nos fatores ambientais, ela é uma criança que apresenta um suporte familiar adequado, ela usa palmilha e uma órtese bilateralmente e tem uma boa condição socioeconômica. Tá? Então, a princípio, eu só consegui identificar facilitadores no meu fator ambiental. E nos fatores pessoais, ela é uma criança do sexo feminino, tem 4 anos de idade, é uma criança motivada, um pouco tímida, né, e tem dificuldade excessiva aí para interagir com pessoas desconhecidas. Então, ela demora um pouco mais para ganhar intimidade com quem ela não conhece. Tá? Bem, baseado nisso, como é que eu traço meu diagnóstico fisioterapêutico? Então, a MMS, 4 anos de idade, MFCS2, apresenta restrição na participação das aulas de educação física na escola, limitações em atividades de mobilidade mais complexas, como correr e pular, além de fraqueza muscular e alterações no alinhamento articular de tronco e membros inferiores, principalmente tornozelo e pés.
A motivação de MMS, o suporte familiar adequado e a condição socioeconômica da família são fatores facilitadores da reabilitação. Tá? Então, eu consigo perceber que eu consigo direcionar o meu raciocínio clínico agora porque essa criança precisa. Tá? Então, vamos pensar agora como é que eu consigo, então, direcionar os meus objetivos terapêuticos baseado nessa informação. Tá? Primeiro de tudo, o que significa selecionar um objetivo ou uma meta terapêutica? Eu consegui estabelecer um objetivo terapêutico em comum acordo entre o cliente, que seria aqui no caso a criança, a família e o profissional, né? Para alcance de uma determinada meta em um determinado período de tempo. Então, hoje a gente conta com uma escala chamada Goal Attainment Scaling, que é a GAS, que é uma abordagem que quantifica os objetivos traçados pelo cliente por meio de um processo de construção colaborativa numa escala de pontuação personalizada. E os primeiros estudos dessa escala surgiram nos serviços de saúde mental, tá? Desde a década de 60. A GAS, então, ela é uma escala baseada em critério que encoraja que haja uma discussão consensual entre o profissional de saúde e seu cliente e permite o estabelecimento de metas, objetivos individuais e qual o nível do desempenho esperado ao longo de determinado período de intervenção. Tá? Então, eu vou conseguir medir antes e depois da intervenção se eu conseguir alcançar determinados objetivos terapêuticos. Então, como é que eu vou conseguir fazer isso? Na avaliação inicial, eu vou estabelecer qual é o estado atual de saúde, né, daquele determinado desempenho. E aí, com isso, eu vou estabelecer o GAS basal, da base, do início, e o GAS final, que é o GAS depois que eu reavaliei. As metas vão ser estabelecidas e acordadas entre a criança e a família. Cada meta vai ser avaliada numa escala de 5 pontos. Na verdade, o score esperado vai ser o meu 0, vai ser o meio do caminho. E eu vou partir de um score de -2, tá? Aonde ela se encontra hoje, tá? Então, eu parto de um estado de saúde aqui, muito pior aonde ela está. Eu quero alcançar o 0, que é o esperado. Eu quero alcançar, então, 2 pontos. E se ela ultrapassar esse score, ela vai ficar 2 pontos muito melhor, tá? Então, com isso, eu consigo ver aqui. Se ela alcançar o que eu esperei, eu neutralizo a escala, tá? Eu alcancei o que eu esperei. Eu não superei o que eu esperava. Para eu ter um score melhor, eu tenho que alcançar a mais do que eu esperava, tá? Então, para o cálculo do score, eu vou escolher 4 metas em média, tá? Vamos lá. As metas vão ser ponderadas e a importância vai ser relativa de acordo com a criança e a dificuldade prevista para alcançá-la. Então, para cada meta, eu vou perguntar para a família ou para a criança se ela tiver capacidade de informar. Qual a importância dessa meta para você? Ela é um pouco importante, moderadamente importante ou ela é muito importante? Qual a dificuldade dessa meta para você? Ela é um pouco importante, moderadamente importante ou muito importante, tá? Então, é assim que eu direciono a minha intervenção. O cálculo da GAS, então, vai me dar um score T, tá? Que é um score transformado, tá? Calculado por essa fórmula que vocês terão que fazer na mão. Ah, mentira! Os autores já fizeram uma tabelinha pra gente e eu já tenho ela traduzida, tá? Então facilitam um cálculo de Excel básico. O resultado final vai demonstrar quantitativamente a diferença entre o estado inicial, que é o GAS basal, e os resultados alcançados, que é o GAS final, tá? Então, o cálculo da GAS. O 0 vai representar o nível de desfecho esperado e mais 1 mais 2 vai resultar, então, resultados superiores ao que eu esperei. -1 e -2 vai indicar um desempenho inferior ao que eu tinha esperado. Os scores de importância, dificuldade e desempenho vai de acordo com cada meta, com cada família, com cada criança. Ele é individualizado, tá? Eu posso ter um mesmo objetivo para crianças diferentes, como, por exemplo, aumentar a velocidade da marcha, tá?
ser capaz de dar 10 passos sem apoio. Então, são objetivos terapêuticos que eu posso ter para várias crianças. Mas a importância e a dificuldade desse item, ele pode ser diferente de acordo com cada criança, com cada família, tá? E os scores T, então maior ou igual a 50, ou seja, quando eu ultrapasso 0 naquele determinado item, é o que vai me indicar realmente melhora naquele item. Porque eu superei o que eu esperava. Eu não fui naquele item que eu esperava, que era o 0. Então, eu tive uma melhora além do que eu esperava, uma melhora significativa, tá? E os estudos atuais, estudos de revisão que usam a GAS, mostram que mais de 60% dos casos têm mostrado uma melhora significativa no uso dessa escala para medir resultado. Então, aqui tem a tabela que é utilizada, tá? No cálculo da GAS, feita por McDowell e King em 2007. Isso aqui é uma escala com tradução livre por mim, tá? Então, aqui você bota o nome do paciente, a idade, o sexo, o diagnóstico. Aqui você preenche as metas e os objetivos, tá? A meta 1, 2, 3, você pode ter quantas metas você quiser. A gente sempre acha que tem que ter poucas metas. Nunca é bom você botar metas demais no tratamento, porque você pode se frustrar e não alcançá-las. É melhor você direcionar o seu tratamento para poucas metas para alcançá-las do que ter muitas metas e não alcançar nenhuma, né? Aqui você vai atribuir a importância e a dificuldade com esse esquema de pontuação. 0 nem um pouco, 1 um pouco, 2 moderadamente ou 3 muito, tá? De acordo com o que a família te respondeu. E aqui vai sair o score da linha de base depois de preenchido, tá? E após o score da linha de base, desculpa, vai ser -2, todo mundo quando começa, tá? E aí a gente vai ter um score, cálculo da GAS inicial. Depois que você alcançou, você vai botar aqui o quanto que você alcançou. Você alcançou 2 pontos, 1 ponto, 3 pontos. Quantos pontos você alcançou no que você esperava? Então, de -2 foi para 1, de -2 foi para 0, de -2 foi para 2, tá? A gente vai colocar esse cálculo. E aí, você vai ter o cálculo da GAS que você alcançou, tá? Então, vamos lá. As metas contemporâneas, né? Hoje em dia, elas têm como maior foco a atividade e a participação. Isso é o mais importante hoje. Elas representam também o que é mais interessante para as crianças e para a família. Dificilmente uma criança, principalmente antes dos 12 anos de idade, vai chegar para você e vai falar assim: olha, eu quero ficar com barriga de tanquinho, então eu quero ficar bem forte no meu abdômen. Ela não vai falar isso. Ela vai falar para você assim: eu quero conseguir dar cambalhota na turma. Eu quero conseguir correr bem rápido com os meus colegas. Esse é o objetivo dela. Então, os objetivos são centrados na atividade e participação. Não são centrados em fortalecimento muscular, né? Um adolescente pode ter como meta ficar sarado, porque aí ele já tá pensando em outras coisas. Talvez uma gatinha que ele quer namorar. Ele pode ter outros objetivos, né? Mas a maior parte das crianças e adolescentes e famílias querem metas centradas na atividade e participação. Então, o nosso foco terapêutico tem que ser atividade e participação e não a estrutura e função do corpo, tá? Então, isso muda completamente em traçar objetivos terapêuticos, tá? Então, essa metas e objetivos terapêuticos também muda o foco da nossa intervenção, né? Ela tira o foco da gente remediar deficiências, tentar consertar a criança, né? O famoso fixing children, que a gente lê muito em artigo, para promover atividades. I want to train abilities, né? É o treino do foco em atividades, é o treino específico da tarefa. É isso que eu quero hoje. E é isso que dá evidência, é isso que os estudos têm mostrado, evidência científica, tá? E como que eu descrevo um objetivo que seja palpável, alcançável, atingível? Usando uma estratégia que vem lá da economia, chama SMART, tá? Que são metas mensuráveis, específicas, temporais, alcançáveis e significativas. Essa é a tradução de SMART: Specific, Mensurable, Atingible, Relevant and Temporal, tá? É a tradução. Então, vamos lá. Vamos pensar num objetivo aqui muito traçado para o fisioterapeuta. Melhorar a marcha. Aí eu pergunto para vocês, esse objetivo é específico? Qual aspecto da marcha eu estou medindo?
Ele é mensurável? Não tem aspecto nenhum específico a mensurar. Ele é atingível? Depende do atual estado de saúde da criança. Ele é relevante? Bem, se eu estou traçando, provavelmente sim. Mas em qual aspecto? Ele é temporal? Acredito que sim. Posso estipular. 10 semanas? 6 meses? 1 ano? Né? Mas vamos pensar em como melhorar esse objetivo? Né? Tá muito aberto. Aumentar a velocidade da marcha sem dispositivo de auxílio em terreno regular. Agora já tracei um objetivo que é mais palpável. Ele é específico? Sim. Tá? Ele me fala terreno, me fala com dispositivo ou sem, ele me fala o que eu estou medindo. É mensurável? Sim. Eu posso usar teste de caminhada de 10 metros. Ele é alcançável? Atingível? Provavelmente sim. Porque se eu tracei, a criança é capaz de andar. Ele é relevante? Também provavelmente sim. E ele é temporal? Também posso estabelecer. Eu quero 8 semanas para alcançar esse objetivo. Outro objetivo frequente. Melhorar o equilíbrio. Equilíbrio, então, é como é que a gente fala isso? É um sistema enigmático, né? Porque como que a gente mede equilíbrio? Né? Se eu realmente quase não tenho ferramenta na minha clínica para medir equilíbrio. Então fica totalmente utópico. Qual postura? Qual tarefa? É mensurável? Pode ser que sim, mas em qual posição? É atingível? Depende do estado de saúde do meu paciente. Tem aquisição em alguma tarefa específica? Agora, se eu traçar permanecer de pé sem apoio por 10 segundos, ficar de pé sem apoio significa que a pessoa tem equilíbrio, não é? E na hora que eu boto um tempo, ela está permanecendo de pé provavelmente mais tempo do que ela ficava antes, porque ela deve ficar menos do que 10 segundos em pé. Conseguir ficar sentado sem apoio por 10 segundos. Ele deve ficar 2 segundos sentado, ou 3 segundos sentado, e deve cair, deve desabar. Então, eu já tenho outro aspecto para ser mensurável. Conseguir subir escada sem apoio. Nossa, tem que ter uma baita estabilidade de pé para poder subir escada sem apoio. Tá? Então, aí eu já tracei 3 objetivos que são palpáveis, mensuráveis, alcançáveis, relevantes, temporais, que trabalham o equilíbrio. Tá? Então, tá aí. Posso fazer isso tudo com o teste de mobilidade GMFM, porque são todos itens do GMFM, esses aí. Ele é alcançável. Provavelmente são itens que são relevantes para minha criança, né? E são temporais. Então, agora vamos voltar naquela criança lá que eu dei o diagnóstico para vocês. Na MMC. Minha criança 2, 4 anos de idade. Ela tinha como queixa não conseguir fazer o circuito das aulas da educação física na escola. Então vamos ver. Meta a curto prazo dela. Vamos ver o que ela precisa, o que ela quer alcançar. Ela quer conseguir subir 4 degraus, segurando um corrimão, alternando os pés. Ok, para ela tem uma importância moderada e uma dificuldade moderada. Ela quer conseguir descer 2 degraus segurando em um corrimão. Também é moderado. Ela quer conseguir caminhar para trás de 3 a 9 passos. Também é um pouco importante e é moderado. É difícil para ela. E ela quer conseguir iniciar uma corrida. É um pouco importante e é muito difícil. Tá? Então, vamos ver agora como que eu posso medir isso. Tá? Olha, o meu teste de MFM avalia esses itens, tá? Então, eu vejo lá como que ela pontuou nesses itens do teste, tá bom? E aí, com isso, eu consigo estabelecer em que parâmetro ela está conseguindo, tá? Por que esses itens são legais, são importantes? Né? Primeiro, subir e descer escadas é importante. Conseguir caminhar para trás, será que é relevante? Olha, ela pode querer brincar de guerra, né? Esqueci o nome dessa brincadeira, gente. De brincar de cabo de guerra na escola. Outra atividade que a gente faz muito para andar para trás, que a gente não pensa. Abrir a porta da geladeira.
abrir a porta do banheiro, abrir a porta do quarto, abrir a porta do carro, né? A gente anda para trás o tempo todo, a gente não pensa nisso, né? E conseguir iniciar uma corrida. Pensa bem, você está atravessando a rua e o bonequinho está piscando. Vermelho, 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 vermelho. Você sai correndo, né? Então, quanto que iniciar uma corrida é importante? Sua mãe fala assim, corre! Pega na sua mão, né? Você tem que saber iniciar uma corrida. Tá? Então, vamos lá. Então, ela tinha pontuação ali, ó, 0, 0, 1 e 0 dos itens. E a gente espera nas metas que ela alcance esses itens, tá bom? A pontuação 2, 1, 2 e 1, tá? De acordo com o objetivo dela. Então, o gás basal dela foi lá, pegou a escala, aplicou as metas, botou que então, que atribuiu que essa pontuação dela aqui valeria menos 2, tá? Então, ela tinha um gás basal de 21,3, tá? É o que a escala dá de resultado. Beleza. Foram, traçou, fez o tratamento com ela e reavaliou. Vamos ver se ela alcançou, tá? Então, tinha o item 84, ela tinha que atingir a pontuação 2. Tá? Ela alcançou. No item 85, ela tinha que alcançar a pontuação 1. Ok. No item 71, ela tinha que alcançar a pontuação 2. Alcançou. E no item 77, ela tinha que alcançar a pontuação 1. Alcançou. Beleza, ela alcançou todos os objetivos traçados. Vamos lá de novo, pega o gás e aplica, tá? Pega o que ela tinha traçado de objetivos e vê. Então, aqui, ela tinha 0, o objetivo era ela alcançar 2. Ela alcançou 3, então ela foi mais 1. Ela foi um pouco melhor. Aqui, o 0, ela foi 1, mas ela foi para 3. Então, ela foi mais 2, muito melhor. Aqui, o 1, ela foi para 2, ela alcançou 3, ela foi mais um pouco melhor. E aqui ela era 0, ela alcançou 1 e ela era esperado 1 e ela alcançou 1, ou seja, ela teve 0, que era o esperado. Então, você pega essa pontuação aqui, mais 1, mais 2, mais 1 e 0 e bota na tabela. 1, 2, 1 e 0. Então, aqui nos alcançados. Antes ela tinha menos 2, tá? Na hora que a tabela calcular, vai calcular que ela alcançou 65,4. Então, ela alcançou 44,1 de mudança. Ultrapassou o score T de 50. Se ultrapassou, ela teve uma diferença clinicamente significativa alcançada. Ela ultrapassou o esperado para aquela etapa, tá? Então, ela teve uma boa melhora no tempo traçado de tratamento para ela, tá? Ou seja, eu consigo mostrar para a família que o que eles objetivaram dos 4 objetivos terapêuticos que eu trabalhei durante a minha terapia foi possível de ser alcançável, tá? Bem, o GAS pode ser utilizado desde a graduação, né? Então, eu tenho trabalhado já com os alunos desde o início da faculdade, né? Com os alunos aí, no 7º período do curso, do estágio, aplicando aqui, né? Vamos ver se eu vou conseguir fazer ele tocar. O gás no chão. Era uma criança que tinha como objetivo conseguir andar sozinha, né? Então você consegue mostrar para a família que conseguir andar sozinho pode ser de diversas formas, inclusive com andador. Não necessariamente com andar sozinho tem que ser sem apoio. Outra criança, agora uma GMFCS 3 também, que a queixa principal também era ela não conseguir andar sozinha.
Então, traçadas diferentes formas de metas a curto e médio prazo, dada de vista a importância e dificuldade, a criança traçando a importância e dificuldade de forma diferente que a mãe. Você vê que a mãe dá muita mais importância para os itens do que a criança, né? Vendo que para a mãe, às vezes, isso é muito mais importante do que para ela mesma, né? E a gente vai ver que ela também vai conseguir alcançar o objetivo terapêutico dela de uma forma diferente. Conseguir andar com bengala, né? Então, não necessariamente ela tem que alcançar mais uma vez o andar sozinha, sem apoio, né? Existem diferentes formas de andar. Levanta essa cabeça, levanta esse corpo. Ih, até na padaria. E aqui, num outro caso, não é uma criança com PC, mas eu trouxe para ilustrar para vocês, né? Um caso de uma criança com osteogênese imperfeita, foi a gente trabalhando no estágio, no 10º período. Uma criança com 6 meses, as expectativas que a criança ficasse com as pernas mais alongadas, levantasse o corpo de bruço, feito por uma aluna também, né? E aí o diagnóstico construído com base na CIF, né? A criança tinha diversas complicações, é uma criança, a osteogênese imperfeita é o que dá os ossos de vidro, então a dificuldade de você manusear essa criança, né? Porque ela pode quebrar a qualquer instante, né? Então você tem que fazer tudo com muito cuidado, com muita cautela, né, as dificuldades de permanecer nas posturas, porque ela também não era colocada, com medo dela quebrar, né? Então, essa aluna foi muito cuidadosa, revendo toda a literatura para saber o que ela poderia traçar de metas terapêuticas para alcançar com ela. Né? E aí, o que foi feito então de objetivos? Né? O controle de cabeça, controlar a cabeça em prono, com apoio das mãos por 20 segundos. E aí ela criou um sistema de pontos, que o objetivo era a partir de 5 segundos, onde a criança estava, até 20 era o 0, e se ela ultrapassasse isso com o controle de cabeça, melhorando o suporte manual, ela ganhava mais pontos, né? O alcance acima da linha do ombro em prono também, ela alcançava abaixo da linha do ombro, se ela conseguisse alcançar com apoio unilateral, ela estava também superior ao esperado. O pivote, se ela conseguisse pivotear 90 graus, ela ganhava o esperado. Se ela conseguisse pivotear 180, ela superava a expectativa, né? E se a criança conseguisse permanecer sentada sem apoio por 20 segundos, ela ganhava o esperado. Se ela conseguir permanecer sentado e ainda descarregar os braços, manusear objetos, ela ganhava além do esperado, né? Então, às vezes, você não vai ter uma escala igual o GMFM, para te direcionar o seu objetivo e direcionar os seus pontos. Mas aí você tenta pensar na tarefa e você tenta dissecar aquela tarefa em como fazer minúcias de tempo, minúcias de expectativas para ela ser alcançada ao longo do tempo, né? E aí, mais uma vez, ela escutou a mãe, né, traçou as metas e essa criança partiu de 21,9 no cálculo de base. Né? Bem, aí agora estamos quase finalizando, só para a gente poder falar um pouquinho de como que a gente pode direcionar então nosso traçar então, de objetivos terapêuticos, numa retomada, né? Vamos tentar ter o foco da GAS nas palavras favoritas, focando na funcionalidade, na família, na saúde, na diversão, nos amigos e no futuro. Né? Então, hoje, o pessoal da Can Child disponibiliza essa folha de metas de palavras favoritas que você pode aplicar com a sua família, de acordo com os objetivos terapêuticos que são deles, não são nossos, né? Ou seja, de acordo com cada um desses domínios que a gente chamaria de estrutura e função do corpo, atividade, participação, fatores ambientais, né? Vamos tentar traduzir isso numa linguagem mais fácil para eles. O que eles esperam? Como que eles visualizam isso? Né? O que para eles significaria traçar um objetivo de funcionalidade?
que significaria traçar o objetivo para a família, para a saúde, para a diversão, né? Vamos escutar eles falarem, né? E isso está traduzido já em português no site da Can Child, né? E é sempre a gente tentar focar, né? Traçar os nossos objetivos terapêuticos em cada um desses domínios, né? De acordo com as expectativas da família, de acordo com o diagnóstico da CIF, né? E das expectativas da criança. Se a criança puder falar, escutem a criança, escutem o que ela quer, né? Então, alguns, né, principais objetivos aí que são geralmente direcionados, né, na estrutura e função do corpo, a gente tem hoje foco na força, na ADM, no encurtamento muscular, no alinhamento mecânico, no equilíbrio, na atividade e participação, na mobilidade, na mudança da posição do corpo, no autocuidado. Nos fatores contextuais, a gente pode ter objetivos nos equipamentos adaptativos, no acesso a serviços de saúde, nas condições de moradia, no acesso a medicações, no transporte público, nas atitudes da família, amigos, né? E é sempre bom, ao longo do nosso tratamento, a gente ter um foco principal, né? Eu costumo chamar esse objetivo funcional, né? E esse objetivo funcional geralmente é centrado no que a gente pode fazer dentro do consultório, que geralmente é no domínio de atividade e cuidado pessoal, né? Então, aí alguns exemplos para a hora de traçar objetivos a curto prazo, né? Na estrutura e função corporal, na força muscular. A gente tem que tomar... Durante anos a gente tinha um foco de diminuir, impedir padrões anormais de movimentação. Essa linguagem hoje não é mais usada, né? Então, evitar usar essa linguagem, é um vício de linguagem que vocês podem escutar ainda, ler isso em artigos, né? A gente quer tentar fazer o quê? Facilitar, aumentar, melhorar, iniciar a força, diversas formas diferentes, né? Se puder, deve ser quantificável, quantifiquem a força, né? Na ADM, encurtamento, a gente quer melhorar essa flexibilidade, aumentar os graus de movimento, a amplitude, né? Melhorar o alinhamento mecânico. No equilíbrio, né? A gente quer manter as posturas antigravitárias, melhorar o alinhamento cabeça, tronco e pelve, as reações de retificação, equilíbrio e proteção, as mudanças posturais, né? No ambiente, a gente quer tentar conseguir indicar, adaptar, sugerir, orientar, encaminhar, conseguir ter acesso a esses equipamentos, acesso a serviços de saúde, encaminhar para assistente social, para conseguir equipamentos, condições de moradia, acessibilidade, né? O que for possível. E o nosso foco aí principal vai na atividade de participação, né? Ganhando mobilidade, mudando a posição básica do corpo, deslocando, né? Essa criança se mobilizando aí de todas as formas, né? Dando mobilidade. No cuidado pessoal, favorecendo, estimulando, facilitando, melhorando, né? E sempre tentando focar no objetivo funcional que essa criança tenha, com treinamento específico da tarefa, para ela conseguir alcançar esse no final do nosso período aí de tratamento dessa criança, essa fase de tratamento que a gente traçar com ela, né? E os objetivos a curto prazo, então, são detalhamentos, objetivos a longo prazo que a gente tem com essa família. Para cada objetivo a longo prazo, a gente tem que traçar pelo menos um objetivo a curto prazo. Deve tentar quantificar o ganho ou a melhora esperada. E na descrição desse objetivo é importante colocar, né, a gente pensar se tem que abordar o tônus, em qual posição, postura eu quero alcançar aquela habilidade, se tem algum grupamento muscular que vai ter que ser fortalecido, se vai ter postura ou atividade envolvida, por quanto tempo a criança vai permanecer nessa postura que precisa ser melhorada, qual alinhamento postural que eu desejo, se tem alguma transferência corporal a ser alcançada. C2. Qual músculo corporal que deve ser alongado, alinhado e quanto de ganho de ADM será objetivado. Qual atividade funcional será trabalhada? Eu vou sempre pensar no SMART, né, com foco aí, sempre pensando no membro superior, no tronco, nos membros inferiores, né, integrando o corpo todo, né?
E o objetivo funcional será o principal objetivo do período, dessa fase que você estabelecer de contato com a criança. As atividades funcionais devem ser possivelmente alcançadas a curto prazo e elas têm que ser possíveis de serem filmadas no início do seu tratamento, que é o que a gente chama de pré-teste. Por quê? A criança tem que ser capaz de iniciar a tarefa para você querer alcançá-la no final daquele período de tratamento. Porque se você não conseguir iniciar a tarefa, você não consegue alcançá-la depois daquele período. Ele é um objetivo ainda inalcançável, porque a criança não consegue nem iniciar a atividade, né? Então, aí ele se torna um objetivo a longo prazo e não a curto prazo. A curto prazo são aquelas tarefas emergentes que estão começando a ser incorporadas. Esses são objetivos que devem ser traçados agora, né? Então, a gente tem que focar no que é relevante para o classificado clínico, né? Tendo, então, o foco, né, de aplicar Hs, escalas mensuráveis para ter resultado quantitativo do efeito da nossa intervenção, comprovando os efeitos da intervenção como um todo, com diferentes desfechos na funcionalidade, estabelecendo o tempo da intervenção e a alta, né? E principalmente tendo metas palpáveis, relevantes, significativas, alcançáveis, temporais e que sejam o que a criança quer, né? Tudo depende da participação e interesse da criança e da família. Né? Recomendo a leitura aí do capítulo de livro de paralisia cerebral, que é o capítulo 4, né, do livro de fisioterapia em pediatria da evidência prática clínica. É o capítulo número 4, Ana Cristina Rezende Camargo, Kenny Martins Almeida Ayup, Priscila Rezende Pereira Viqueredo e Regiane Vale do Vasconcelos. Muitas das informações que estão aqui citadas fazem parte desse capítulo. Então, recomendo muito que vocês leiam. Muito obrigada. Tchau.